Alô, meus queridos, louvado seja Deus, hoje, todo sempre. A palavra para a gente refletir está em 1 Samuel, capítulo 11. Glória a Deus. Nesse momento, eu estava conversando com o Senhor sobre esse momento atual na nossa nação. E eu estava dizendo para o Senhor, Senhor, eu não estou mais acreditando tanto no nosso presidente. Porque eu sei que o homem é falho, Senhor. Eu sei que o homem, ele pode não cumprir a missão a qual ele foi destinado a fazer. Porque é uma escolha e em algum momento do caminho, o homem pode desistir de cumprir a missão a qual ele foi escolhido para fazer. Eu sei que existe isso. A própria Bíblia fala relatos sobre isso. E eu estava dizendo para o Senhor, Senhor, eu não quero mais saber, não quero mais ouvir nada dessas coisas de política. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero me dedicar ao Senhor. E peguei a palavra do Senhor para ler. E a mensagem que o Senhor me deu, eu não ia gravar o áudio, mas aí eu decidi gravar, porque o Senhor está falando conosco através dessa mensagem. E diretamente sobre o assunto que eu estava conversando com ele. Então essa palavra é para você que está desanimado, desacreditado. A minha fé está em Deus, a minha fé não está no homem. Eu sei que o homem é falho. Eu sei que milhões de brasileiros escolheram o nosso presidente atual, o presidente Jair Messias Bolsonaro, como nosso presidente. Mas que pessoas já estão perdendo a esperança nele só de olhar a situação que a gente está atravessando na nossa nação. Mas essa palavra eu creio que Deus vai falar contigo e comigo. Eu não sei tudo o que eu vou dizer aqui, mas o Senhor vai falar conosco através dessa mensagem. Então essa mensagem, a primeira coisa que o Senhor me deu, está em 1 Samuel, capítulo 10, 17. O povo escolhe Saul para seu rei. Nós escolhemos o Jair Messias Bolsonaro para ser o nosso presidente. Que de certa forma nós poderíamos dizer nesse momento para ser o rei da nossa nação neste momento. Nós escolhemos o presidente Jair Messias Bolsonaro. O capítulo 11 diz assim: Saul vence os amonitas. O presidente que nós escolhemos, que é o presidente atual do Brasil, da nação brasileira, hoje 27 de março de 2021. Este presidente, aqui diz, Saul vence os amonitas. Este presidente, Jair Messias Bolsonaro, vence a esquerda, vence os comunistas. É isso que Deus está querendo dizer para nós.
Ele vai vencer os inimigos. Não porque ele tem poder, não pela força dele, mas porque Deus está com ele. É pela força de Deus que o nosso presidente vai vencer os nossos inimigos. E o inimigo da nação brasileira neste momento é a esquerda, é os comunistas, que estão lutando contra tudo de bom que o nosso presidente tenta fazer pelo povo brasileiro. É a esquerda que está aí, que está por trás de tudo que está acontecendo na nação. De ataques de policiais contra pessoas do bem, trabalhadores, pessoas de família. Empresas sendo fechadas, pessoas passando fome, necessidade, pessoas morrendo aí com este vírus porque eles não liberam o tratamento precoce. É contra esses inimigos aí que o rei Saul vence. Agora eu vou iniciar a leitura. 1 Samuel, capítulo 11, vou iniciar a leitura. Prestem atenção nessa mensagem, meus queridos. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo, pois, os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Este povo de Jabes de Gileade quis fazer aliança com o tirano amonita. E o líder, esse tirano amonita, disse: só faço aliança com vocês com uma condição, que arranque o olho direito e coloque isso como afronta sobre todo o povo, sobre todo Israel. Então, depois dele ouvir qual era o tipo de aliança que os amonitas queriam fazer com eles, eles pediram 7 dias para pensar. Durante esses 7 dias que eles estavam pensando, vieram outros mensageiros de Gibeá de Saul, vieram a essa cidade. E quando chegaram a essa cidade, todo o povo levantou a sua voz e chorou. Aquele povo estava cercado pelo inimigo e se viu sozinho, sem ninguém para lutar em defesa deles. Então eles levantaram a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Meus queridos, quando o rei Saul soube que aquele povo estava sendo cercado pelos amonitas, o Saul ficou irado
pela afronta que os amonitas fizeram. Disseram que se o povo de Jabes de Gileade arrancasse o olho direito e colocasse como afronta contra todo Israel, rei Saul ficou irado. E o rei Saul decidiu naquele momento se levantar e defender o povo. Amém. Então o rei Saul, no versículo 7, fez assim: e tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Quando o rei Saul ouviu que aquele povo estava precisando de pessoas para defender a causa deles, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, porque até esse momento Saul ainda não era rei, ainda não era de verdade rei, aceito pelo povo. Mas, no entanto, o Senhor já tinha escolhido ele. Mas, no entanto, ele precisou dessa missão para ser confirmado como um rei. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. O segredo da vitória foi que saíram como um só homem. Todos os homens de bem saíram como só homem em defesa daquele povo que precisava de um escape, precisava de livramento da mão do inimigo opressor. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Foi para este momento que Deus colocou o presidente Jair Messias Bolsonaro naquela cadeira, gente. Ele não pode se acovardar de cumprir a missão dele. Ele não pode se acovardar. Amém. Versículo 8. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. O versículo 9, enviaram um mensageiro àquele povo que estava precisando de um escape, de livramento. E eles acreditaram que aquele livramento ia chegar através da mão de Saul e do seu grupo de homens que aceitou lutar por aquela causa. Amém? Então, o rei Saul mandou o recado e o povo se alegrou. Quando você se alegra com uma notícia, quer dizer que é vitória certa, meus queridos. Porque é com alegria que Deus confirma ao nosso coração a vitória. Quando a gente vai obter vitória de uma causa, quando você sente tristeza, já é um prenúncio de alguma derrota. E a vitória é um sinal e a alegria é um sinal de vitória. E o povo se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós.
Então nos fareis conforme a tudo que parece bem aos vossos olhos. Então nós faremos conforme a tudo que parece bem aos vossos olhos. Perdoe-me, às vezes eu erro.